João 11, do verso 1 em diante, que é um texto que fala da ressurreição de Lázaro. Fala de como Jesus aqui recebe a notícia a respeito de Lázaro. Lázaro era amigo íntimo de Jesus. Jesus já esteve, ou já havia estado naquela cidade, já havia, ou pertencia, ou esteve ali por alguns momentos participando junto com Lázaro na sua casa. Jesus já esteve na vida, ou pertencia à vida de Lázaro como um amigo íntimo, em que os dois se sentavam à mesa, os dois conversavam, os dois tinham, Lázaro e Maria e Marta tinham talvez esse grande privilégio, o privilégio de estar com Jesus e ser ministrado diretamente por Jesus. Muitas pessoas querem estar junto de Jesus, querem estar próximo de Jesus, e essa família teve a oportunidade de ter Jesus dentro da sua casa, dentro do seu lar. Só que Jesus saiu de Betânia, e nesse período em que Jesus esteve fora, coisas estavam acontecendo na cidade onde Jesus esteve presente. Então João capítulo 11 diz: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Será que podemos repetir o verso 4? 1, 2, 3, e ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Amém? Deus abençoe a sua palavra. Antes, queridos, de falarmos a respeito da glória de Deus, ou falarmos ou entrarmos no assunto da glória de Deus especificamente, precisamos entender algumas coisas. E precisamos também nos perguntar algumas coisas. E a primeira delas é: qual é a finalidade, ou qual é o objetivo das bênçãos de Deus na nossa vida? Qual o propósito Deus teria em te abençoar? Por que Deus deveria te abençoar? Por qual motivo Deus deveria olhar para você nessa noite, você que é lindo do Senhor Jesus, você que é bonitinho e bonitinha de Jeová, que saiu de casa todo bonitinho, arrumado, para vir à casa do Senhor? Deus deveria olhar para você e dizer: eu vou estender a minha mão sobre você e vou te abençoar. Você que entrou aqui nessa noite talvez precisando de um milagre. Você que já tem talvez chorado por semanas buscando uma resposta de Deus. Por que Deus deveria te abençoar? Por qual motivo Deus deveria olhar para você e estender as suas mãos, ou estender a mão sobre a sua vida? Queridos, não existe nada que possamos fazer para receber o favor de Deus. Não existe sacrifício humano que possamos realizar para que Deus olhe para nós e tenha misericórdia da nossa vida. A realidade é que tudo já foi feito na cruz do Calvário. A realidade é que Deus já providenciou todas as coisas para que tivéssemos e recebêssemos a liberdade em Cristo Jesus. Deus já nos concedeu a vida eterna. Deus já nos concedeu o privilégio de sermos ou governarmos com Ele pela eternidade. Deus já nos deu a oportunidade de sermos chamados de filhos e filhas de Deus. Então Deus já nos abençoou. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. E talvez você diga: pastor, mas tá bom,
Deus me abençoou nos lugares celestiais. Deus me abençoou com bênçãos espirituais. Mas eu estou querendo bênçãos físicas, Deus. Talvez você esteja dizendo, está certo que eu sou abençoado, está certo que eu já tenho a vida eterna, está certo que eu já tenho a salvação, mas está doendo, Deus. Mas eu estou chorando, Senhor. Está certo que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Está certo que eu já tenho e já sou rei e sacerdote, mas eu estou sofrendo. Estou vivendo em falta, estou vivendo sem recursos, estou vivendo um momento difícil na minha vida, estou vivendo com enfermidades, com lutas, estou a ponto de morrer, minha família é só tribulação. Talvez você esteja se questionando, como pode coisas ruins acontecerem a pessoas boas? Como pode coisas não agradáveis acontecerem a pessoas que são servas de Deus? E é justamente isso que precisamos entender, porque esse texto aqui fala de verdades espirituais. E algumas dessas verdades, e a primeira delas é que a adoração a Deus, ou adorarmos a Deus, não nos isenta do sofrimento, nem mesmo dentro da nossa casa. O fato de sermos íntimos de Jesus, o fato de Jesus estar dentro da nossa casa, o fato de Jesus pertencer ao nosso convívio, de ouvirmos a sua voz, de andarmos com Ele, não nos isenta de sofrermos. Não nos isenta de algum momento nós chamar, ou de nós chorarmos em algum momento. Deus não trabalha com barganha, queridos. O que damos para Deus não representa, não significa que temos que receber em troca. Nós não entregamos os nossos dízimos e ofertas para sermos abençoados. Nós entregamos porque somos abençoados por Deus. Nós não fazemos nada para Deus para receber em troca. Não existe sacrifício que possamos fazer para receber do Senhor. E aqui o texto é claro quando diz, ou quando se refere a Maria, a irmã de Lázaro, quando ele diz, é aquela mulher que derramou sobre a vida de Jesus, ou sobre Jesus, um bálsamo de azeite, um bálsamo de unguento puro. Aquela mulher expressou a sua adoração. Aquela mulher teve a ousadia de entregar para Jesus, ou entregou para Jesus o que ela tinha de melhor. Mas mesmo assim, em algum momento o seu irmão ficou doente. Ela teve a oportunidade de oferecer algo ao Senhor Jesus, que foi lembrado, ou que será lembrado, que o próprio Jesus disse, que o que aquela mulher fez será lembrado. Mesmo assim, na sua casa, quando Jesus se foi, o seu irmão ficou doente. Talvez você esteja servindo ao Senhor. Talvez você esteja aqui hoje adorando ao Senhor. Talvez você já esteja por um tempo na casa de Deus e esteja se questionando como pode eu estar na presença de Deus e ainda estar sofrendo. Como pode eu estar na presença de Deus e muitas vezes chorar. Talvez você tenha se convertido ou tenha aceitado Jesus da forma errada, querido. Talvez o convite que te fizeram é, venha e pare de sofrer. Mas Jesus em nenhum momento diz que aqueles que servem o seu nome vão parar de sofrer. Jesus em nenhum momento diz que aqueles que o amam, aqueles que o adoram, aqueles que o servem, vão parar de sofrer nessa terra. Não está escrito isso no Evangelho. A Bíblia diz, pelo contrário, que nós devemos nos alegrar, exultar, quando por causa do nome de Jesus sofremos perseguições, quando mentindo até falarem todo mal contra nós. A Bíblia diz que nós, em algum momento, passaríamos pela aflição, passaríamos pelo choro, teríamos um Getsêmane, como o Senhor Jesus teve. E Jesus santo, sem pecado. Amados, precisamos entender que a nossa adoração não nos isenta do sofrimento. Segundo lugar, apesar de sermos amigos de Deus, de termos intimidade com Ele, isso não nos garante uma vida sem enfermidade física. Eu falo isso porque tem sido, ou está se falando em muitos lugares, que o crente não fica doente. Estão se falando em muitos lugares que o servo de Deus, ele não experimenta
a doença física, mas pastor, Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário, amém?